Oi, meus amores, hoje estamos aqui para fazer um design com rena. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu começo fazendo a limpeza em movimentos circulares para começar a ativar essa circulação dessa sobrancelha, para assim, caso haja alguma falha, a gente já vá conseguindo recuperar. Eu já logo venho com o esfoliante, onde eu também faço movimentos circulares, e só depois que eu limpo o sabão com o esfoliante. Agora eu tô vindo fazer a minha marcação. Eu faço a marcação e depois eu venho confirmando todos os pontos aonde eu estou fazendo as ligações. A linha central funciona literalmente para fazer essa confirmação. Aqui a gente já consegue ver que eu confirmei o final e o ponto alto e logo venho fazendo a parte inferior. Após fazer a parte inferior com a linha, a gente vem com a caneta em gel, pode ser até mesmo o lápis dermatográfico, reforçando essa marcação para a gente ter uma boa visualização da onde a gente tem que retirar e até mesmo da onde vai ser nossa aplicação de rena. Após eu terminar a minha confirmação, eu venho com o meu palito descartável. É muito importante a gente lembrar que o material tem que ser esterilizável e descartável para ter uma boa biossegurança para nossa cliente. Eu venho afinando essa marcação e já venho com a minha pinça ponta-agulha, retirando todos os fiozinhos indesejados. Nesse design de sobrancelhas, eu utilizei essa pinça ponta-agulha porque a pele da minha cliente é muito sensível. E para não correr risco de eu picar a minha cliente, eu optei utilizar essa pinça. E vocês podem ver que eu estico muito bem aonde eu estou limpando, a área que eu estou limpando. Agora a gente vem com a tesoura, fazendo toda a aparação dos fios para deixar aquele design mais desenhado possível. Eu gosto de fazer a finalização na navalha, mas eu sempre dou a opção para minha cliente escolher entre a linha, navalha ou cera. Gosto de oferecer todas as finalizações porque eu gosto de atender um público variado e nem toda cliente vai gostar da lâmina ou vai gostar da cera ou até mesmo da linha. Cada cliente tem a sua personalidade e a sua particularidade, então por isso eu gosto de respeitar o gosto da minha cliente e oferecer todas essas finalizações. Eu encaro isso como um diferencial para mim conseguir até mesmo atender todos os públicos, porque pode acontecer da cliente deixar de ir em você por você não fazer com a cera ou até mesmo por você não fazer com a linha. Então, por isso mesmo que se chama design personalizado, para a gente atender as particularidades da nossa clientela. Nós passamos já para a segunda sobrancelha, fizemos o design, já viemos com a finalização da lâmina e com o corte. Muita gente começa fazendo corte, eu mesmo não tenho uma preferência em fazer o corte antes ou depois da retirada dos fios. Vai do seu gosto mesmo e do tipo da sobrancelha da cliente. Essa minha cliente não tinha sobrancelha tão cheia, então dava muito bem para me visualizar antes de fazer essa aparação. Então preferi deixar para o final, por esse motivo. Uma boa observação falando da lâmina é que muitas clientes não gostam ou têm medo da lâmina por coçar, arder, mas isso acontece quando nós utilizamos o peso de mão incorreto. Então, se a sua cliente está reclamando quando você usa a lâmina, dizendo que está ardendo ou algo desse tipo, é porque você está pesando muito a mão. Eu falo porque eu já errei bastante nisso e hoje não erro mais, depois de muito treino, muito aperfeiçoamento. E eu já voltei refazendo a minha marcação, confirmando, para aplicação de rena. Vou confessar algo para vocês, não gosto muito de fazer a rena com a caneta em gel, porque eu acho que atrapalha um pouco. Eu prefiro fazer com lápis dermatográfico, mas fica da sua preferência. Hoje eu queria ter uma visibilidade melhor da minha marcação pro vídeo, então eu optei pela caneta. Uma observação muito interessante é que eu gosto de aplicar a minha rena do final pro começo. Por quê, Duda? Porque a rena vai pigmentando nos primeiros locais que a gente aplica. Então, eu quero o finalzinho dessa sobrancelha mais marcadinho do que o começo. Por esse motivo, eu aplico primeiro no final para depois ir para o início.
Observação muito interessante é que eu gosto de ir aplicando a minha rena e já ir alinhando, para não correr risco de manchar. Essa rena que eu tô utilizando é a rena dele. Ela não costuma manchar muito rápido, mas a gente não pode confiar. Uma dica que eu dou caso manche é você ter um sabonete removedor e molhar o algodãozinho e vir limpando o local que manchou com esse sabonete removedor. O sabonete removedor que eu tô utilizando hoje é o da Glance. Gosto muito dele. Tem que ter cuidado com ele porque se deixar ele remove a rena por completo. Então a gente tem que tomar esse cuidadinho com ele. Quando eu vou fazer a minha finalização, eu deixo ele muito pouco tempo. Daqui a pouco vocês vão ver. No começo da sobrancelha, eu não gosto de deixar 100% retinha, porque eu acho que fica muito artificial. Então, eu gosto de dar uma leve chanfradinha nela, dar uma leve deitadinha nela para deixar algo mais harmônico pro rosto da minha cliente. Eu sempre gosto de explicar isso para minha cliente tapar do que eu vou fazer e perguntar se ela gosta assim ou se ela prefere mais quadradinha. Antes de qualquer coisa, é muito bom você conhecer o gosto da sua cliente para não correr risco de você fazer algo que não seja do agrado da sua cliente. Em questão de tempo de ação de rena, vai da particularidade do cliente. Eu gosto, geralmente, de perguntar para minha cliente se ela quer a sobrancelha dela mais forte ou mais clarinha. A minha cliente querendo a sobrancelha mais clarinha, eu deixo menos tempo. Eu deixo de, no máximo, 5 minutinhos e já retiro. No caso da Kelly, ela queria uma sobrancelha um pouco mais marcada para ter uma durabilidade maior. Então, eu deixei ela secar. E depois eu vim com o sabonete removedor. Vocês podem ver aí que tá bem pigmentada, né? Eu só hidratei essa rena com água, não utilizei álcool, nem soro, nem nada. Eu não gosto de utilizar, porque eu não acho que fica uma cor legal. Mas se você gosta, pode ficar tranquila. Em questão do álcool, eu não recomendo, mas se for soro, tá tudo bem. Volto com a minha lâmina para retirar qualquer resquício de fiozinho que tenha ficado, para ficar um design realmente 100% limpo. E lembrando, para você não cortar a sua cliente, você tem que esticar muito bem essa pele. Finalizamos com a lâmina, a gente vai vir com o sabonete removedor da Glance. Gente, ele é muito potente. Eu coloco uma gotinha e já venho com a minha escovinha ou com o meu dedo mesmo esfregando aonde eu quero que saia. E deixo muito pouquinho tempo de molho e venho já tirando esse excesso. Por quê? Porque senão corre muito risco dessa rena sair por completo, principalmente se essa rena estiver mais clara, estiver mais natural. Aí você fica ao critério da cliente querer clarear mais ou não. A questão do começo é aquela que queria mesmo deixar a sobrancelha dela mais marcadinha para ter uma durabilidade maior. E a pele dela é uma pele muito oleosa, então a gente optou por deixar mais marcada por esse motivo. Lembrando que o lápis dermatográfico só pigmenta se tiver muito sequinha a pele. Então eu seco bem com o algodão e venho fazendo minha finalização. Tem locais que a rena fica mais clarinha, eu venho reforçando com o lápis, porque querendo ou não, é uma rena e a rena só pega onde tem fios. E ela tava com algumas falhas internas na sobrancelha. Então eu venho mesmo passando para reforçar e eu gosto de explicar isso para minha cliente, tá bom? Passo do meio pro final na parte de cima para também dar uma reforçada e depois venho com o corretivo. No meu caso, é um lápis corretivo da Luisance. Ele costuma ser R$2 nessas lojinhas de maquiagem. E eu venho passando na base inferior da sobrancelha para dar um efeito bem legal na hora de tirar a foto. Eu gosto de fazer essa finalização para a minha cliente sair daqui mesmo toda. E na hora da foto ficar um efeito bem legal. Pra esfumar, eu não coloco força, eu só mesmo venho penteando e passando o dedo, porque acaba que se você colocar força, a pele da sua cliente não vai ficar uma pele bonita, vai correr risco de machucar, vai ficar uma pele bem irritadinha. Então tem que ter cuidado porque tem escovinha que é mais durinha. E terminou a finalização de uma, eu já venho tirando a outra. Essa já tava mais falhadinha na base inferior.
na parte de baixo. Eu deixei o mesmo tempo das duas e fiz a mesma finalização, porém eu vim com a linha. Daqui a pouco vocês vão ver que após a aplicação do sabonete eu passo o lápis e venho com a linha pra dar uma intensificada nessa cor onde não pigmentou, porque rena só pega onde tem fios, então acaba que realmente tem locais que não pegam. A gente tem que passar mesmo pela reconstrução para pegar. Depois de bem seca, eu volto com o lápis dermatográfico e vou passando nessa base inferior. Onde não pigmentou, eu vou dando essa reforçada. E, gente, não abusem muito do lápis, porque senão fica feio. Eu mesmo só passo os locais que eu vejo que tem mais necessidade. E isso é finalização mais pra foto também, tá bom? Agora eu vou vir com a minha linha pra poder dar uma pigmentada. Eu coloco ela e arrasto pra cima pra ela pigmentar a parte de dentro mesmo. E ficar algo bem uniforme. Depois que eu faço isso, eu venho esfumando com a minha escovinha. Lembrando que a escovinha tem que estar seca, tá, gente? Porque senão ela vai tirar todo esse lápis. E eu venho limpando a parte que eu sujei com a linha. E logo após eu vou vir com o mesmo lápis da Luisance, branquinho. O bom desse lápis é porque se a pessoa for muito morena, ele não vai acinzentar. Então, vocês podem ficar tranquilos e podem passar em pessoas negras que ele não corre risco de acinzentar. Ele fica um efeito muito bonitinho e destaca mesmo o seu design tranquilamente. Eu não gosto de utilizar base nem corretivo líquido porque eu acho que faz muita bagunça e fica um efeito muito de maquiagem. Mas se você gosta, tá tudo bem, é a sua técnica. E eu voltei reforçando porque eu vi que tinha saído e não tava tão uniforme. Gente, na finalização eu gosto de demorar mais um pouco pra deixar mesmo perfeitinho. E agora vamos com o resultado de milhões. Essa sobrancelha maravilhosa. Já tinha mais ou menos um mês que ela não fazia sobrancelha. E a gente veio hoje trazendo essa transformação. Espero que vocês tenham gostado.